É isso aí, gente. Nós estamos aqui na quinta-feira, dia 19/3, para falar desse Cruzeiro e Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense e Cruzeiro. Cruzeiro perdeu mais uma, 2-1. E assim, ambiente muito ruim. A notícia boa é que está chegando um novo comandante. E um comandante que tem competência para corrigir tudo isso que está acontecendo no Cruzeiro. Porque o que está acontecendo no Cruzeiro é muitas coisas erradas. Não é uma coisa. Por isso que eu acho que o Tite não era o problema todo. Era um dos problemas, tem que ser corrigido, está sendo corrigido. Eu estava muito preocupado com o nome que viria para o Cruzeiro. E fico satisfeito que seja o Arthur Jorge, porque eu acho que ele tem perfil para lidar com os problemas que está acontecendo no Cruzeiro. O Cruzeiro precisa de um treinador pulso firme. E treinadores portugueses têm esse perfil. Então, fique comigo aí, a gente vai falar tudo, nós vamos falar sobre essa derrota, nós vamos falar sobre a chegada de Arthur Jorge. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e curta e compartilhe com amigos e grupos do WhatsApp. E assim que você curtir, tem a opção de hypar. Hypa também, dê moral para nós, porque vai fazer com que a plataforma veja o nosso conteúdo como relevante. Então vamos lá, vamos falar primeiramente sobre o jogo. Cara, sobre o pior jogo do Cruzeiro na temporada. Foi sim, o pior jogo do Cruzeiro na temporada. Para mim, o melhor jogo do Cruzeiro na temporada foi contra o Corinthians. O Cruzeiro jogou bem. Faltou um detalhe, que era o quê? Finalizar melhor. E aí, se você corrige a finalização pro próximo jogo, tá tudo certo. O time jogou bem defensivamente, jogou bem ofensivamente, produziu jogada, mas pecou nas finalizações. O Cruzeiro perdeu pelo menos umas 5 oportunidades naquele jogo no Mineirão, umas 3 oportunidades assim, ó, cristalina. E ali a gente sempre pontua, né? Ó, se corrigir isso aqui, no próximo jogo, joga desse jeito, corrige, o time melhora. Então, para mim, foi o melhor jogo do Cruzeiro na temporada. Aqueles jogos do Mineiro, não me engana, tá? Acho que até mesmo pelo nível técnico. A gente sabe que o Campeonato Mineiro, gente, só serviu para aquilo que a gente vive falando aqui. Só serviu para a gente não deixar o Atlético ser heptacampeão. E só serviu para que as redes sociais não se virassem contra nós. Então, pronto. Ganhou o Campeonato Mineiro, não serve para mais nada. Que bom que a gente aprendeu agora o que o Campeonato Mineiro serve, né? Serve só pra isso. Então, Campeonato Brasileiro, cara, um jogo bom contra o Corinthians. Eu não gostei do jogo contra o Botafogo. Contra o Curitiba teve lampejo, talvez o primeiro tempo foi bom. Parte do primeiro tempo. Vamos colocar aí uns 25 minutos do primeiro tempo, foi bom. O Cruzeiro tomou a virada. Contra o Flamengo, pra mim, foi um dos piores jogos do Cruzeiro. O pior jogo do Cruzeiro pra mim foi contra o Flamengo. E ali, ontem, superou. O jogo de ontem superou, cara. Assim, Cruzeiro totalmente desligado, descompromissado, as jogadas não fluíam, não havia associação nem pela esquerda, nem pela direita. Ah, mas a gente estava sem os titulares. Eu concordo que o Matheus Pereira faz o jogo fluir pelo lado direito e que o Gerson tem feito o jogo fluir pelo lado esquerdo. Mas se essa é a ideia, a gente tá perdido. Se a gente depender só de Matheus Pereira e de Gerson pro jogo fluir, cara, tá tudo errado. Como é que a gente faz um planejamento de que esse ano, qual que era a conversa? Que a gente ia ganhar a Libertadores, que a gente ia ganhar o Brasileirão, que a gente ia pra cima da Copa do Brasil, que a gente deixou escapar ano passado. Esse é o plano? A gente tá conversando sobre isso? Sobre ser campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro? Se for sobre isso, a gente tá errado. E quando a gente fala que o elenco do Cruzeiro não é essa maravilha toda, tem gente ainda que briga comigo, cara. Ô, gente, eu não vou brigar com sentimento. Eu não vou brigar com sentimento. Ah, porque você é isso, porque você... Eu não vou brigar com sentimento. Eu vou brigar contra números, contra dados, contra, sabe, tem que trazer coisa palpável. E se for apalpável, esse elenco do Cruzeiro não é suficiente. Esse elenco do Cruzeiro, o Cruzeiro tem peças boas. Peças interessantes, tem. Ah, é tudo ruim? Não é tudo ruim, mas esse elenco do Cruzeiro não é suficiente para ganhar uma Copa Libertadores, para ganhar um Campeonato Brasileiro, e a gente tá mentindo para nós mesmos. Nós estamos fingindo que tá tudo bem, que tá tudo certo. O elenco do Cruzeiro não é suficiente. Porque toda vez que precisa que os reservas entrem, eles não dão conta. E não é em 2026 com o Tite. Foi assim em 2025 com o Leonardo Jardim, vocês lembram? Vocês têm que parar de ter a memória muito curta e parar de ficar passando pano para jogador, gente. 2025 os reservas não davam conta e esse foi o problema do Cruzeiro ano passado. Nós perdemos o Brasileirão. Gente, ano passado dava para ter ganho o Brasileirão, cara. Com a conta do chá a gente chegou, velho. Chegou, incomodou. Ficou ali a 9 pontos. A 6 pontos, a 5 pontos, a 3 pontos. Nós ficamos o campeonato inteiro ali, ó.
Ai, chegamos na liderança, ai, estamos a 1 ponto, a 2 pontos, a 3 pontos, depois ela foi aumentando. Porque a gente não tinha elenco. Não tem. E aí, se você não tem elenco, você tem que jogar só com os titulares. Se você joga só com os titulares, desgasta. Se desgasta, ou você estoura esse jogador, ou o ritmo dele vai caindo durante a temporada. O elenco do Cruzeiro não é suficiente. E aí vocês têm que parar de passar pano para alguns jogadores. Você tem que parar de passar pano pro Fagner. Vocês têm que parar de passar pano pro Mateuzinho. O Wallace eu vejo todo mundo criticando. Agora o Mateuzinho fica todo mundo protegendo. Gente, até quando? E não é pessoal, tá? Não é sentimento. Não é emoção. Ai, não é o Matheus Henrique pessoa. É profissional. Eu não posso ter um jogador no Cruzeiro há mais de um ano sem performar. Ah, ele vai performar, ele vai performar. E todo mundo fica passando a mão na cabeça. Ah, mas o Fagner. Ah, gente, me ajuda aí, ué. Só citei 2, mas eu posso citar outros, tá? Citei 2, mas eu posso citar outros. Esses 2 me incomodam mais. O Wallace eu já desisti. Eu não sei por que o Wallace tá no elenco do Cruzeiro para 2026. Não sei. E aí a gente deixa de ter um jogador no elenco que poderia performar para ter um jogador ali ocupando espaço, gastando dinheiro e não entrega, pô. Você não pode contar com o cara para nada. Você não pode contar com o cara para nada. E ali o Fagner tá no elenco e aí toma o espaço do Cauã Moraes. Ontem, até que enfim, quem entrou foi o Cauã Moraes. Mas com Leonardo Jardim e com o Tite, cara, quem revezava era Fagner e William. O elenco do Cruzeiro não é suficiente, gente. Então o Cruzeiro fez um péssimo jogo, cara. Um péssimo primeiro tempo. Gente, o primeiro tempo do Cruzeiro foi ridículo. Se colocasse o sub-20, não teria tomado 2 gols daquele jeito. Os caras estavam desconcentrados, descompromissados. E, aliás, é o perfil desse elenco, né? Eu, na primeira oportunidade que eu tivesse, eu mudaria o perfil desse elenco do Cruzeiro. Não gosto do perfil do elenco do Cruzeiro. Pode me criticar, pode falar. Não é hoje que eu tô falando. Quem acompanha o canal Conexão 31 sabe que eu não gosto do perfil do elenco do Cruzeiro e não gosto do perfil da liderança do elenco do Cruzeiro. Não gosto. Não, volto a dizer, não é pessoal. Não é pessoal. É tipo de trabalho e como esse elenco reage diante de pressão, como esse elenco reage diante de dificuldades, como é que eles reagem quando tá na ponta da tabela. É a forma, eu não gosto. Não gosto. Sabe? Pra mim, falta trabalho. E não é ficar mostrando, se amostrando que tá trabalhando, não, cara. É atitude, é a reação. Esse elenco, toda vez que precisa, cara, frouxa, a corda arrebenta. É muito amiguinho do Pedro Lourenço. Eu não gosto disso. Hoje eu tenho receio de pessoas que se aproximam do Pedro Lourenço para ser amiguinho, coleguinha dele. A gente viu aí com o Leonardo Jardim. Nós já percebemos. As pessoas se aproximam do Pedro Lourenço porque ele é muito gente boa, porque ele é muito legal. E às vezes, cara, ali atrapalha, não há cobrança. Ah, não vou fazer porque sou amigo do dono. Não gosto. Na primeira oportunidade eu mudo. Eu mudaria o perfil desse elenco e o perfil da liderança desse elenco. Temos que ter jogador identificado? Tem que ter. Tem que ter jogador que tem que ter. Mas mais do que isso, a gente tem que ter jogadores compromissados com a missão. Compromissados com o trabalho. Que se dedique, que se entregue. Ah, o cara não é cruzeirense. Irmão, ele se dedica, ele se entrega, ele se empenha. Eu não quero saber se ele é cruzeirense. Ninguém hoje no meio profissional do futebol, gente, é torcedor. Os caras trabalham pelo dinheiro. E ali eu tô lembrando de uma fala do Fabrício Bruno ontem. Ah, a gente tá trabalhando com a corda esticada, a gente tá trabalhando debaixo de pressão. Deixa eu falar uma coisa pra você, Fabrício Bruno. Eu não gosto de criticar salário de jogador. Não gosto. É assim, funciona desse jeito. É um meio que paga-se muito, muito bem, fora da curva. Ah, mas o trabalhador brasileiro... Não, eu não vou ter esse discurso aqui não, cara. Ganham desse jeito, é um mercado muito bom. E se você tiver oportunidade, se insere nele, porque paga muito bem. Por que você acha que um monte de pai e mãe quer que o filho vira jogador? Porque é um mercado fora da curva. E quando você entra nele, você já entra sabendo que é desse jeito. E aí, ô Fabrício Bruno, a cobrança ela é proporcional, cara. Não só porque eu ganho isso. Cara. Agora, olha o que eu tô falando. Eu olho pra vida de jogador de futebol e falo, eu não queria ter a vida desses caras. E não, volto a dizer, não é por causa do resultado, não é por causa da sua fala ontem. Eu acho que os caras vivem uma prisão sem muro. Eles são presos dentro de casa, só não tem tornozeleira, cara. Eu não queria ter essa vida, cara. Nossa, eu amo a minha liberdade. Eu amo o meu direito de ir e vir, chegar nos lugares e meio que as pessoas não saberem quem eu sou. Apesar que hoje em dia eu vou em algum lugar ou outro, as pessoas sabem quem eu sou. Mas assim, na maioria das vezes as pessoas não sabem quem eu sou, sabe? Ou às vezes não me abordam. Isso é muito bom, cara. É bom, você passa, você é invisível.
Jogador de futebol não pode fazer isso. E a pressão sobre o resultado é muita performance. Você tem que ter uma alta performance muito alta. E aí, meu amigo, vai ter cobrança. E tem que suportar a cobrança. Porque ela é proporcional. Não quer, não entra no futebol, porque é assim. Em outros esportes, rendimento também, esse dia eu tava vendo a galera falando sobre a pressão no tênis, como tá muito alta a pressão no tênis. Cara, alta performance. Vai ver os prêmios. Ah, o cara ganhou o Grande Slam ali, isso e aquilo. Não sei quantos milhões de dólares. Não sei quantos milhões de reais no prêmio. É assim, cara. É desproporcional. O salário também é desproporcional. O ganho também é desproporcional. A cobrança ela é em cima da expectativa. A expectativa ela é em cima do prêmio. O prêmio é muito grande. Então se espera muito. Então a cobrança é muito alta. O que falta para o Cruzeiro, Fabrício Bruno? Falta para o Cruzeiro ter um elenco mais numeroso, com mais qualidade, porque aí você não precisa esticar a corda. E ali no dia que você não performar, outros companheiros performam. No dia em que você não pode entrar em campo, por algum motivo, seja por terceiro cartão amarelo, como foi o Matheus Pereira ontem, ou seja por desgaste, como foi o Gerson, ou seja por lesão, como o Caio Jorge, cada um em situações diferentes, mas isso faz parte do futebol, não vai dar para jogar todos os jogos, mas você tenha companheiro, você tenha um reserva à altura, ou pelo menos que consiga aplicar 60%, 70% da sua performance, e ali todo mundo consegue descansar, e aí é suspenso, e aí tem lesão, mas o Cruzeiro, ele vai ter uma regularidade no campeonato, que é o que o Campeonato Brasileiro precisa. Regularidade, mas para ter regularidade você precisa ter um elenco numeroso e qualificado, coisa que o Cruzeiro não tem. E aí vocês são cobrados mesmo, e aí cai nas suas costas, mas Fabrício Bruno tem que saber lidar. Então o Cruzeiro, péssimo ontem, um jogo horroroso, primeiro tempo, pior primeiro tempo da temporada, segundo tempo deu uma melhorada, teve alguns lampejos, tentou ali uma reação, fez um gol e teve até a oportunidade de fazer mais um, Neisser, mas não fez, e, cara, jogo horroroso, um jogo para ser esquecido. E o Cruzeiro precisa corrigir esse planejamento, e aí tá chegando o Arthur Jorge. Agora vamos entrar na parte do Arthur Jorge. O Arthur Jorge vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Trabalho esse que o Leonardo Jardim teve ano passado, assim que ele chegou. Vocês lembram quando ele chegou? A primeira coisa que ele fez foi fazer testes físicos com todo mundo e reavaliar a parte física. Por quê? Profissionais brasileiros não estão sabendo fazer periodização na parte física. Olha o que eu estou falando. Profissionais brasileiros não estão sabendo fazer periodização na parte física para se qualificarem. Estão dando treino errado, estão orientando errado, departamento de preparação física, muito jogador lesionado. Cara, São Paulo passado teve esse problema. Muitos jogadores no DM. Na verdade é um problema no Brasil inteiro. E aí o Cruzeiro tinha ano passado, vocês lembram ano passado? O Cruzeiro tinha um DM, cara, tava bem chutinho, o departamento de performance e saúde do Cruzeiro funciona bem, poucos jogadores, tá? Nós não tivemos grandes problemas. Mas porque o Leonardo Jardim chegou aqui e ele corrigiu essa periodização, trocou o chefe da parte da preparação física, ele trocou, não quero você aqui, e o Leonardo Jardim, ele entende de parte física, ele é formado, né? Ele começou na parte física. Mas os treinadores portugueses, eles têm essa característica e essa qualidade. Eles entendem de parte física, eles são muito estudiosos. E ali, a primeira coisa que você vai ter que corrigir é isso. E aí, gente, nós vamos precisar de uns 30 dias para corrigir. E outra coisa, o Arthur Jorge precisa corrigir esse vestiário do Cruzeiro e essa relação com o Pedro Lourenço. Sabe, Pedro Lourenço, você é o maior ídolo da história do Cruzeiro. Ninguém tem dúvida disso. O que você faz, ninguém consegue fazer. O dinheiro é seu, a SAF é sua, mas o Cruzeiro é de todos. Ah, ele é dono do Cruzeiro, como qualquer outra marca. Gente, futebol é a mesma coisa que eu falei com o Fabrício Bruno. Quando você compra um time de futebol, você tem que saber que você não está comprando a Nike, a Mizuno, a Adidas, uma marca qualquer de um produto qualquer, que você tem consumidores. O consumidor, quando ele não está gostando, ele troca. Ele troca a marca, ele troca o lugar. Pronto. Ele escolhe onde ele vai gastar o dinheiro dele. Time de futebol, o torcedor ele não troca. Ele vai te encher o saco, ele vai te xingar, ele vai te criticar. Ele vai encher o saco, ele vai infernizar, porque o time é dele. O sentimento que ele tem é dele com o clube. E isso aí pode ser SAF, associação, pode ser o Pedro Lourenço, Ronaldo. Cara, indiferente. Então, quando você compra um time, você tem que saber que você está comprando paixão de pessoas que não vão trocar de paixão. Não vai substituir. Então, é um produto diferente, é uma relação diferente. Então, o Cruzeiro é de mais de 12 milhões de pessoas. Porque todo mundo tem esse sentimento e não vai trocar esse sentimento. Agora a SAF é do Pedro Lourenço. O dinheiro é do Pedro Lourenço.
Só que o Pedro Lourenço, ele responde por essas 12 milhões de pessoas. Há um compromisso, né? Lógico, volta a falar, gente, falar do Pedro Lourenço é muito difícil, porque você tem que pisar em ovos. Você não pode criticar, você não pode, não é que você não pode criticar, peraí, corrigindo. Você não pode pesar nas palavras, mas você tem que falar. E hoje tá errando muito, errou muito ano passado, né? Errou muito ano passado. E a gente falou, pô, aprendeu. Chegou o final do ano, aí teve os problemas aí com o Leonardo Jardim, que a gente não sabe o que é, que o Pedro Júnior teve com ele. A gente não sabe o que é. Então, gente, a gente pode especular o que a gente quiser, já que a gente não sabe. A gente não vai ser irresponsável. Mas será que é nessa questão que o Leonardo Jardim tinha um planejamento e os caras queriam outro planejamento? Porque o que mostrou é que os caras erraram em praticamente tudo. Eles erraram em praticamente tudo. Não é que não teve planejamento, teve. O planejamento só foi mal feito, mal pensado a longo prazo. Ó, nós vamos fazer isso aqui em janeiro, fevereiro, março, abril, pá. Tudo errado, cara. E aí agora chega o Arthur Jorge. Será que vai acontecer a mesma coisa? Será que o Arthur Jorge vai chegar aqui e vai querer corrigir isso, vai querer corrigir aquilo, vai querer instalar aquilo, e aí não vão deixar o cara trabalhar? Será que não aconteça a mesma coisa, tá, com o Arthur Jorge? Dá liberdade pro cara trabalhar, cara. Dá liberdade, aprende. Aprende, a gente precisa aprender. Infelizmente, cara, o futebol brasileiro parou no tempo, a gente precisa aprender. Aprende, depois que aprender, vai lá e executa sem. Mas primeiro tem que aprender. E não aprendeu. Não aprendeu. Tivemos aí do mês 2, o Leonardo Jardim chegou no mês 2 até dezembro, tivemos 10 meses de Leonardo Jardim. 10 meses. E não aprendemos. Porque voltamos a fazer tudo errado. E o planejamento comprometeu o Campeonato Brasileiro, galera. A verdade é essa. Se o plano era ganhar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, algum desses títulos, o brasileiro, gente, realidade. Acordem pra vida. Acordem. Não dá mais para ganhar o brasileiro. Você pode chegar no G4, no G6, fazer uma ótima campanha de recuperação. Ó, top. Mas agora o Campeonato Brasileiro não dá para ganhar. Cruzeiro tem o pior início desde que começou os pontos corridos. Em 7 jogos não venceu nenhum jogo. Cruzeiro tem a pior defesa. A defesa mais vazada. Cruzeiro é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Acordem pra vida. Porque se ficar nesse papinho de Campeonato Brasileiro, aí, gente, eu lembro de 2019. Ah, esse time tem condição de ganhar o título. Não. Nós temos que sair da zona do rebaixamento e fazer um Campeonato Brasileiro legal. E tentar focar na Copa Libertadores, na Copa do Brasil, que ainda dá tempo. Infelizmente, planejamos errado, executamos errado e colocamos em xeque um dos campeonatos. Então não dá mais recuperar, fazer ali uma campanha legal, talvez ali de um G6, de um G4. Agora, campeão, esquece. Perdeu muito tempo. O Campeonato Brasileiro é regularidade. Quando você pegar, se o Cruzeiro tiver uma média agora nesses 31 jogos que faltam, e você pegar o desempenho ruim das 7 rodadas e diluir ele pelas 31 rodadas, o Cruzeiro vai cair o desempenho. E ali ele não vai ter uma campanha de campeão. Pode anotar aí. Anota aí, letras garrafais. Né? E muita gente criticando o Matheus Cunha. E ontem eu fiz um vídeo e postei, e eu vi muita gente, nossa, que isso, gente? Que o Matheus Cunha, que o cara só jogou um jogo. Gente, eu não analiso o jogador quando ele chega no Cruzeiro, não. Você tem que analisar o Matheus Cunha desde quando ele estava no Flamengo, porque ele teve uma temporada de titular no Flamengo. E a temporada dele foi muito irregular. Uma temporada onde houve erros pontuais em final de Copa do Brasil, em Libertadores. E aí ele chega aqui, cara, ele não passa confiança. Aquele primeiro gol ali, cara, foi um chutaço. Mas é chute do goleiro fazer aquela defesa espetacular, irmão. E falar assim, é por isso que eu tô aqui. Volto a dizer, é futebol, é cobrança, é alta performance. Um goleiro de Série A, um goleiro do Cruzeiro não pode tomar aquele gol ali, gente. A bola não foi lá na gaveta. Ali faltou posicionamento, já estava desconcentrado, assim como o restante da equipe. Você vê que a equipe estava toda desconcentrada. E ali toma aquele gol. Aí vem o segundo gol, pênalti. Pô, mas é pênalti. Cara, ele fez o mais difícil. Ele conseguiu sair antes e acertar o canto. E o jogador do Curitiba bateu o pênalti de cabeça baixa. Porque ele já tinha saído antes. Então, quando ele percebeu que ele saiu antes, não precisava nem dele cair. Quem sou eu pra ensinar o Matheus Cunha, cara? O cara é goleiro, velho. Quando ele percebeu, ele tem que estar olhando pro goleiro, pro batedor. E o batedor tem que estar olhando pra ele também. O batedor tá de cabeça baixa, velho. Quando ele fez o movimento de ir e já acertou o canto, não precisava dele cair. Fazia uma leve inclinação, o cara batesse, ele pegava. Não, ele pulou tão antes, que acabou exagerando no movimento, errou e a bola passou debaixo dele.
Ah, velho, não sei o quê. Cara, não dá, não é goleiro pro Cruzeiro, gente. Desculpa. Gente, eu não tô aqui pra ser amigo de jogador. Igual vocês ficam defendendo o Mateuzinho, o Fagner e outros jogadores aí. E agora querem pegar o Matheus Cunha também, colocar debaixo do braço e virar neném seus. Não vou, cara. Não vou. O Cruzeiro tem que performar. Os caras ganham bem. Os caras têm tudo do bom e do melhor. Tem que ser cobrado. Eu não vou. Ah, eu vou esperar 6 meses pro Matheus Cunha começar a desempenhar um bom futebol. Vou esperar 6 meses. Matheus Cunha não é uma criança mais, ele não é jogador de sub-20, ele não é jogador de sub-17. Ô, gente, me ajuda aí, gente. Me ajuda aí, né, cara? Tem que performar, cara. Tem que performar. Então, gente, Cruzeiro muito mal. Marcação frouxa, a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Somos o Lanterna e tem que melhorar. E domingo tem que vencer o Santos no Mineirão. Eu vou ficando por aqui. Já falei tudo que eu tinha que falar. Me siga nas redes sociais. Diego de Leon OFC, Conexão 31 TV. Você que não é inscrito, se inscreva. E se você não curtiu, curta. Tamo junto.